Bom dia, meus queridos irmãos, povo do Senhor. Então, aqui estamos para estudarmos a nossa lição de hoje, né? Terça-feira, tem como título Fuga. A lição desta semana está sendo uma lição muito maravilhosa, uma lição que tem trazido, assim, através do estudo, do conhecimento, um reavivamento espiritual. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Elias. No estudo da nossa lição, nós vamos falar continuar falando sobre o medo. Será que o povo de Deus em algum momento pode ter medo? Diz aqui que com base em dados da Organização Mundial da Saúde, a doença mais comum no mundo, que afeta mais de 300 milhões de pessoas, é a depressão. E é uma doença que ela se manifesta de forma silenciosa, sem que a pessoa, a princípio, sinta algum tipo de sintomas. Mas é algo que tem levado a ciência aos estudos e tem dispensado muito tempo, né? E em busca de uma solução, de um conhecimento maior sobre essa doença silenciosa, e que tem levado muita gente, né, a casos piores e ainda mais outros até mesmo a morte. Tá? Infelizmente, poucas vezes são pronunciada essa doença entre os cristãos, entre o povo de Deus, até porque há muito se acredita entre o cristianismo que a depressão é algo que acontece somente em pessoas que não estão em comunhão com Deus, pessoas que não têm fé, que não têm esperança. Mas será que é verdade isto? Exatamente com base sobre isto que nós vamos estudar um pouco sobre a vida de Elias, né? E como nós conhecemos, Elias, ele foi um homem, um profeta chamado por Deus para reavivar o povo de Israel, que estava realmente muito longe dos ideais ensinados por Deus por meio da sua palavra, embora, sendo o povo escolhido por Deus, Deus havia prometido que deste povo ele faria uma grande e enorme nação. Seria eles, então, aqueles que deveriam testemunhar de todas as milhares de bênçãos que Deus havia derramado sobre eles, tantos milagres que eles haviam presenciado, quando Deus os tirava da terra do Egito e formava uma nação, os cuidados que Deus tinha com aquele povo. Eles deveriam então dar esse testemunho e preparar o mundo inteiro para a vinda do Messias, para o preparativo, na verdade, né, para que eles pudessem, o mundo inteiro, ficar conhecido de que Deus tinha um plano da redenção, plano da salvação, que Ele enviaria Cristo Jesus como nosso Messias para nos redimir do pecado. Tá? Mas na verdade o povo estava longe, muito longe, adorando os deuses pagãos, e Deus levantou então Elias para que ele pudesse trazer as mensagens de Deus para o povo de Israel, e ali reavivar aquele povo para que eles pudessem viver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. E a história nossa, o nosso estudo se baseia em 1 Reis, capítulo 18, o capítulo todo de 18,
e também o capítulo 19, verso de 1 a 5. E ali nós encontramos no capítulo 18, né, Elias, conforme a missão que ele havia recebido de Deus, por toda a parte da nação do povo de Israel, ele andava anunciando, o chamado de Deus para um reavivamento. E nós conhecemos que Elias, ele orou a Deus para que Deus pudesse impedir que a chuva caísse por um período de 3 anos sobre as terras de Israel. E Deus ouviu a oração de Elias, porque o Deus predominante naquele momento de adoração era Baal. Baal era conhecido como Deus da prosperidade. Então tudo que prosperava entre o povo, devia-se ao poder e às bênçãos de Baal. Era essa a crença. Baal era um deus pagão, em que o paganismo o tinha como seu Deus e foi aderido pelo povo de Israel também. A chuva que vinha, a prosperidade, o grão que crescia, e produzia farturas, e o gado que produzia, as ovelhas que produzia, então tudo era devido bênção vindo de Baal. Mas Elias pediu para que o Deus do céu repreendesse para que a chuva não viesse por um período de 3 anos, para ficar provado que Baal era um deus pagão, um deus morto, um deus que nada fazia por ninguém, e que na verdade quem tinha o universo sobre as suas mãos era o Deus criador dos céus e da terra. Passou-se os 3 anos, e uma seca extraordinária. Acabou-se todo as províncias de alimento que havia. A terra não produziu mais por falta da chuva, por falta de pastos, os animais praticamente morreram todos, e houve uma grande crise ali entre o povo de Israel. Baal, então, ao fim dos 3 anos, ele encontra com o rei Acabe, um grande pagão que havia se rebeliado contra Deus, desviado dos princípios de Deus, e era um dos grandes adoradores de Baal. E então Elias disse: olha, hoje nós precisamos mostrar para o povo quem é o verdadeiro Deus. Se é Baal, então sirva Baal. Se é Deus, o Criador de todas as coisas, seja Deus que seja reconhecido como digno de adoração. Reúne toda a nação do povo de Israel, e então ali no Monte Carmelo nós vamos oferecer o sacrifício. Eu vou oferecer o sacrifício, que Deus quer que oferecemos, e vocês vão oferecer também o mesmo sacrifício a Baal, e vamos ver quem vai responder com fogo, e desta maneira fica conhecido diante de todos quem é o verdadeiro Deus. E assim aconteceu. Elias deu a oportunidade para que eles oferecessem o sacrifício a Baal, e eles fizeram, e levantaram o altar, colocaram ali a lenha, colocaram ali o novilho cortado, e suplicou a Baal o dia inteiro, e nada aconteceu. Baal não apareceu para se manifestar por meio de fogo ali, queimando o sacrifício. Eles se cortaram para tentar que Baal ouvisse eles, mas nada aconteceu. Meus queridos, ao momento que era o sacrifício da tarde, Elias então, ele também colocou o novilho ali sobre o altar, sobre a lenha, e ele pediu para que molhasse, ele encharcasse a lenha, mandou que abrisse uma vala em volta do altar, e aquela vala encheu-se de água, e ele então orou a Deus e pediu para que Deus respondesse, para que Deus se manifestasse, para que Deus mostrasse que ele era o Deus que
criou todas as coisas e mantém sobre o seu controle tudo. E Deus o respondeu. A Bíblia diz que o fogo desceu do céu, queimou ali tudo que havia no altar, o sacrifício, e as chamas lambiam até mesmo aquela água que havia encharcado a lenha. E ali ficou claro para todos, e eles disseram, verdadeiramente Deus é o verdadeiro Deus a quem nós devemos adorá-lo. Os 450 profetas de Baal, meus queridos, todos eles foram mortos porque eles pregavam a falsidade de um Deus que nada faz, de um Deus que não atende, de um Deus que não ouve, de um Deus que não cuida dos seus adoradores e fiéis. Mas Jezabel, a grande idólatra, adoradora de Baal, ficou sabendo. E ela disse para Elias que aconteça com os 450 profetas de Baal, comigo a mesma coisa, se amanhã você, Elias, não for um homem morto, se eu não te matar. E sabe o que aconteceu? Elias teve muito medo. O mesmo Elias fiel que orava a Deus e que Deus te ouvia. O mesmo Elias, que reavivou a nação do povo de Israel, ficou com medo de uma pagã. E ele fugiu com muito medo. E ali, Elias, debaixo de uma árvore, ele faz uma oração a Deus dizendo, Senhor Deus, eu quero morrer, eu não quero mais viver, eu tenho medo. Ali, os sintomas de uma depressão tomou conta de Elias. Não quer dizer que nós, por sermos cristãos, em algum momento da vida, não ficamos também doentes de qualquer tipo de enfermidade, ou mesmo com a depressão. Porque nós estamos no mundo onde ele está contaminado com o pecado. Mesmo Deus estando conosco, ainda assim nós poderemos sofrer as consequências, muitas vezes não por nossa culpa até, mas porque estamos num mundo que está consumido por todo tipo de mal. Mas nós temos um Deus que está conosco. Deus enviou um anjo para Elias e disse, Elias, levanta, continua a vida. Come, Elias, para que você possa se fortalecer. Elias não queria nem saber nada da vida. Você precisa comer para se fortalecer. Levanta daí de onde você está. E por favor, Elias, continue a vida. Deus, Ele cuida de cada um dos seus filhos. Você pode ter certeza. Meus amados, que Deus realmente abençoe a você. Talvez essa lição pode estar falando com alguém neste momento que está passando por um momento muito crítico, até de depressão. Mas tenha certeza, confie em Deus. Procure um tratamento. E entregue a sua vida. Isso não é demonstração de que você é infiel, de que você não tem fé, de que você não tem esperança. Não é isso. Todos nós passamos sim por momentos difíceis na nossa vida, mas temos um Deus que Ele está conosco. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus Pai, por favor, abençoe a tua igreja, o teu povo, todos, Senhor Deus, os teus filhos. Toma-nos em tuas mãos, protege-os, guarda-nos, fortalece. O nosso reino, livre de todas as enfermidades, não é aqui, mas é quando Jesus voltar no novo céu e na nova terra. Por isso entregamos em tuas mãos. Tome-nos, conduz a nossa vida neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos vocês, meus irmãos.